E nós também comentamos com você o caso da Embraer, que fez um programa de demissão voluntária e notícia que eu vi hoje dizendo que em outubro provavelmente vai dar férias para mais um grupo aí de funcionários. Olha, nós noticiamos também que o governo quer recuperar as chamadas câmaras setoriais, que é uma coisa que existia no passado. O consultor econômico, Miguel Daúde, está aqui conosco, ele que é da Global Financial Advisor, gentilmente aqui conosco. Miguel, boa noite, obrigado mais uma vez, Miguel, pela participação aqui, bem-vindo. Boa noite, Heródoto. Obrigado pelo convite. Obrigado. Miguel, que história é essa de câmara setorial? Pois é. É da época do governo Sarney, isso ou estou enganado? Em 1989... Eu era criança naquela época, mas eu lembro. Não, eu acho que eu não tinha nascido ainda, viu, Heródoto? Essas câmaras setoriais foram criadas exatamente no governo Sarney, em 1989, com o objetivo de você fazer uma discussão no caso, com os empregados e com os empresários, de forma a você buscar alternativas para o emprego, né? Essas câmaras vieram sendo usadas até, talvez, no governo Fernando Henrique, mas eu acho que as câmaras, elas têm boa intenção, como você disse, né? No inferno está cheio de... bem-intencionados. O que você precisa, na realidade, é ter um ambiente econômico para que você possa gerar emprego. E você tendo condição de investimento e geração de emprego, essas câmaras, sem dúvida nenhuma, elas podem ter uma finalidade, que não é o caso neste momento em que nós estamos percebendo um aumento cada vez maior do desemprego, né? Quando o Temer assumiu interinamente, começou a haver, então, uma expectativa de que ele ficaria definitivamente e talvez a situação melhorasse. Então, no futuro, o mercado, os empresários, né, olharam lá sua bola de cristal e viram com certo otimismo o futuro. Mas essa bola hoje, Heródoto, infelizmente... Está nublada? Está nublada. Então, os indicadores que nós podemos chamar de antecedentes já começam a mostrar que aquele possível otimismo que tinha, né, já não existe mais. Por exemplo, em que área? Por exemplo, você olha a área de emprego, está diminuindo. Sim. Empresas, né, nós temos dados aí que mostram que as empresas estão fechando numa velocidade muito grande. Atividade de serviço, né, que é o cabeleireiro, o pintor, marceneiro, mecânico, barbeiro, cabelo, né? Esses aí também já estão, está tendo uma retração. Mas, Miguel, não parou de piorar? Não parou, começou a piorar de novo. Começou a piorar de novo? Começou a piorar de novo. Caramba. São os indicadores antecedentes. Pois eu pensei que tivesse estabilizado. Não. Quer dizer que não batemos no fundo do poço, então? Inclusive, hoje, Heródoto, ontem, teve uma notícia que, apesar de ela não ter tido assim, uma divulgação de acordo com a sua dimensão, mas que preocupa muito, uma agência de risco, a Fitch disse o seguinte, eu posso rebaixar a nota de crédito do Brasil. Então, nós estamos com a nossa nota de crédito, que é aquele sinal de bom pagador, caminhando lá para perto daquele caloteiro. Quem é o caloteiro? A Rússia? Tem vários, né? Tem a Grécia, né, que tinha. A Grécia hoje já está, por incrível que pareça, talvez até melhor que nós. Esse é um ponto. O outro ponto que nós observamos ainda hoje, o déficit do governo, quer dizer, aquilo que o governo vai gastar além do que ele arrecada, sem considerar juros, vai subir. Está subindo, evidente aqui, para 2016, pode chegar próximo a 200 bilhões, a estimativa era de 170. Pode chegar em 200 bi? Pode chegar. Mas eles não estipularam um teto de 170? 170, disseram lá que tinha uma gordura, que tinha não sei o quê, a gordura toda já foi para o brejo e pode chegar a 200. 2017, que tinha uma previsão de 139 bilhões, já estão dizendo, esse número não vai mais se manter, vai passar para 141. Mas a gente sabe que desses 139, tem ali, acho que 38 bilhões, que seria provenientes do aumento da arrecadação
pela melhora da economia em decorrência do crescimento e talvez lá mais um impostozinho, né? Que a gente está com saudade. Você está com saudade? Eu não, tá louco? Não. Vem mais um imposto, Miguel. Faz tempo que o governo dá. Pelo amor de Deus, qual é o imposto? Tem lá mais um impostozinho. Então, já 2016 comprometido, né? O 170 vai ser ultrapassado. Mas então E aquele 2017 dado mais otimista, dizendo que no ano que vem a gente pode crescer 2% ou não? Olha, é evidente que o ministro vai ser otimista. Não, lógico, claro. O ministro vai chegar Aliás, lá e falar... o Manteiga foi o maior otimista que eu já vi na vida. Toda vez que começava aqui o jornal em janeiro, você vai crescer 4%, 100%. E por que ele fazia isso? Porque ele colocava no orçamento essas variáveis, né? E o que o Brasil está fazendo é a mesma coisa, está colocando, vou crescer 1%, então 1% cresce o imposto, cresce uma série de coisas e aí eu tenho uma melhora de sentimento. Então aqui, Heródoto, né, eu reputo um dos melhores jornalistas, comentaristas, apresentador que nós temos no Brasil, e você tem muita experiência nisso. A gente percebe que nada está mudando. Nada está mudando. O governo fala, olha, eu preciso aprovar a lei trabalhista. Aí tem um ministro que não sabe explicar que 12 horas não é para todo mundo. 12 horas A primeira notícia era que todo mundo ia trabalhar 12 horas. 12 horas, né? Aí ele vem e diz assim, não, nós não vamos voltar no regime de escravidão. Quer dizer, ele mostra... Quer dizer, e 12 horas hoje já existe, hospitais trabalham 12 horas. Aquele 12 por 36, né? Por 36, exatamente. É uma escala em que tem determinadas atividades. Então, o que eles estavam... Quer dizer, na realidade, você trabalha... Você trabalha 44 e recebe por 48, né? Então, ele não soube explicar isso. Quer dizer, o que ele queria dizer é o seguinte, olha, isso aqui é uma formalidade que nós vamos dar um respaldo legal. A lei trabalhista hoje existente vai ficar da mesma forma, o que nós vamos permitir é trabalho por produtividade, trabalho por horas, enfim, nós vamos flexibilizar a lei trabalhista de acordo com a evolução da sociedade, que se modernizou. Quer dizer, ele não soube explicar isso. Mas, Miguel, doutorado, então não... é aquela tese, né, de banco, né? Banco usa muito isso. Se cola, cola, se não cola, estorna. Né? Às vezes você vê lá no seu extrato um negócio, se você não reclama, fica. Fica, você leva. E parece que o Michel Temer está agindo dessa forma. Mas ele não está com uma equipe econômica coesa? O Banco Central, o Ministério da Fazenda, esse pessoal não está jogando bem? Olha, teórico, precisa tomar cuidado, né? Porque o teórico é bom, mas você tem que compatibilizar a teoria com a realidade. Você sabe, quer dizer, quando você olha o Brasil, você vê o Brasil um país fantástico, de extensão continental, um país que tem uma produção fabulosa, tem pessoas magníficas, mas só que quando você olha aonde você está e aonde esse país está, você vê um tremendo abismo. Agora, o que nós não temos é a capacidade política e de engenharia para construir essa ponte para nós chegarmos lá. Mas, Miguel, já não houve uma mudança de atitude no governo? Que atitude? Eu digo, o viés, na época da presidente Dilma, era um. Eu suponho que agora não deve seja outro. Sim, o viés do governo Dilma era um viés ideológico que estava totalmente fora da realidade mundial. Então, agora tem outro viés, eu estou enganado. Não, não é o mesmo. A gente espera que tenha um viés mais para o lado da geração de produção, otimismo, mas não. Então, às vezes eu fico me perguntando, qual é o plano do presidente Michel Temer? Qual é o plano? Ah, não, agora nós vamos fazer a proposta de emenda constitucional para poder passar o limite de gastos. Agora, tudo bem, isso é complicado no Congresso? Sem dúvida. Agora, mas para limitar gasto, você precisa de uma medida provisória ou você já pode tomar essas providências? Boa pergunta. Então essas coisas começam a colocar em dúvida. Então as pessoas dizem assim, não, mas você não pode ser crítico. Não, ninguém está sendo crítico. O que nós estamos fazendo, pelo menos eu faço, é fazer essas observações para que o governo possa dizer, olha, você está errado, não é bem assim, nós estamos caminhando, né, para esse sentido. E se eu tiver mais um tempinho, eu só queria falar mais uma coisa.
A gente sabe que o nosso sistema político é um sistema do dano que se recebe, né? Nós estamos vendo aí essa questão do mensalão, o que aconteceu do mensalão, do petrolão, que o PT se envolveu nisso para ter estabilidade. O Michel Temer não tem mais isso, supostamente, né? Não sei, não posso pôr minha mão no fogo. Espero que não tenha. Espero também que não tenha. Agora, você acha que ele vai ter condições sem essa engrenagem que sempre imperou no Brasil, fazer o que ele quer fazer? Então, Herói, desculpa, eu gostaria de vir aqui muito otimista e dizer que o Brasil está realmente saindo do buraco. Miguel, vamos continuar a conversa daqui a pouquinho no portal, tudo bem? Okay. Só um instantinho. O economista Miguel Daoud, consultor econômico da Global Financial Advisor, aqui conosco. Miguel, eu li a entrevista do presidente da Mercedes-Benz na capa da Veja, da página amarela. Eu fiquei impressionado com o que ele falou. Entre outras coisas, ele disse o seguinte, que a indústria pode sumir, pode desaparecer. Você viu isso ou não? Vi. E ele isso tem um fundo de razão, né? Tem um sentido. Porque na medida em que você se torna um país caro, um país sem nenhuma estrutura produtiva, você pode não ter mais indústrias. Agora, quando ele diz que o Brasil é um país protecionista, você concorda ou não? O chanceler que fala para o ministro das Relações Exteriores, né? O Serra, disse que isso era folclore. Não. O Brasil é protecionista. É protecionista? É protecionista, porque se você olhar determinados segmentos da nossa economia, tem uma tributação muito alta. E o fluxo de comércio do Brasil caiu muito. Quer dizer, o que nós exportamos e o que nós importamos estava na casa de 1,6%, 1,7%, hoje está em torno de 1,2%. Então isso diminuiu bem. Agora, a questão automobilística, Heródoto, houve um investimento, quando o Lula, após 2008, aquela crise, ele deu muito incentivo e financiamento para que as pessoas... Desoneração, que é a conta que nós estamos pagando agora, né? E que complicou o INSS, que também os outros vão ter que pagar, né? O contribuinte vai ter que pagar. Ele criou uma estrutura automobilística no Brasil, que nem o Brasil crescendo 7%, 8%... Seria capaz de abarcar? Seria capaz de dar... Eu fiquei curioso, porque então outras marcas que não estavam aqui vieram correndo para cá. Vieram para cá. Tem Audi agora, tem Mercedes, tudo. Tem Jaguar, tem tudo aí. Carro da China, qualquer lugar. Então, quer dizer, a estrutura automobilística hoje no Brasil, mesmo com o Brasil crescendo, ela tem uma capacidade instalada muito além da conta. Agora, isso se sustentou com o financiamento e com as isenções, né? Essas isenções que foram motivos, inclusive, de quebrar o Brasil, né? Porque hoje, sem dúvida, o Brasil é um país quebrado. Mas por quê? Porque nós pagamos de juros em torno de 400 bilhões, temos um custo de mercados de derivativos, de câmbio mais 200, nós gastamos 600 bilhões. Quer dizer, como é que uma economia pode ter uma atividade produtiva com rentabilidade, né, para pagar essa conta de juros? Então você tem que mudar, trazer para o presente uma expectativa melhor. Agora, você traz para o presente uma expectativa melhor, tomando uma decisão melhor, né? Não é uma hora, agora eu vou mexer no emprego, aí eu vou mexer na Previdência. A Previdência, Heródoto, é necessária ter uma modificação. Não pode continuar do jeito que não pode. Só quando ele assumiu, até agora, falando de reforma da Previdência, houve um rombo a mais de 30 bilhões, porque as pessoas, olha, vai mudar a Previdência, eu vou me aposentar. E agora já disse o seguinte, não vou mudar. Ele deu as regras, né? E só vou mudar o ano que vem. Então vai aumentar mais o rombo da Previdência. Então essas coisas não são resolvidas assim. Tem que ter um pouco de inteligência, um pouco de ordem, um pouco de vontade. Miguel, obrigado. Obrigado, Heródoto. Boa sorte, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Aí está a participação, então, do nosso convidado, o economista Miguel Daoud, conversando um pouco mais sobre a economia brasileira. Nós temos trazido aqui
várias pessoas para falar de economia, para você ver se tem opiniões diferentes, propositadamente diferentes, para você poder formar sua própria opinião a respeito. Em 30 segundos, nós voltamos.